Você sabia que Justin Bieber quase nem chegou a nascer? A mãe dele, com apenas 17 anos, sofreu pressão de gente ao redor para interromper a gravidez. E quando os pais dela descobriram, ela foi expulsa de casa. O que aconteceu depois disso é uma história que muitos fãs nunca ouviram falar. Se você chegou até aqui é porque também é fascinado pela trajetória de Justin Bieber. Não só as músicas, mas tudo o que está por trás. A família, as escolhas, os altos e baixos. É exatamente sobre isso que esse canal vai falar. E para começar direito, a gente precisa voltar no tempo, bem no início. Justin Bieber nasceu em março de 1994, em Stratford, uma cidadezinha na província de Ontário, no Canadá. Mas para entender essa história de verdade, a gente precisa voltar um pouco mais, até a vida da mãe dele, Perry Malet. Perry engravidou aos 17 anos, ainda adolescente, e o que aconteceu a seguir não foi fácil. Segundo ela mesma relata em seu livro, várias pessoas ao redor pressionaram para que ela interrompesse a gravidez. Ela decidiu que não faria isso, e quando a própria mãe dela soube da gravidez, a expulsou de casa. Sem ter para onde ir, Perry foi acolhida numa casa de apoio para mães adolescentes grávidas. E foi ali, sem estrutura, sem dinheiro e com apenas 18 anos, que ela deu à luz o filho, que pensou em chamar de Jesse, mas que acabou se chamando Justin. O relacionamento dela com Jeremy Bieber, pai do Justin, não durou muito depois disso, e foi basicamente sozinha que Perry assumiu a criação do filho, trabalhando em empregos simples, muitas vezes mal remunerados, só para dar conta das contas. O próprio Justin, anos depois, resumiu essa fase de um jeito simples e direto. Ele disse que cresceu sem muito dinheiro, que a família nunca teve casa própria e que um dos seus maiores sonhos era poder comprar uma casa para a mãe. Já o pai de Justin, Jeremy, não esteve tão presente no dia a dia durante a infância. E isso é importante. Justin sempre fez questão de dizer em diversas entrevistas ao longo dos anos que o pai nunca desapareceu completamente da vida dele, mesmo não sendo uma presença tradicional de pai em casa. Foi ainda pequeno que Justin começou a mostrar interesse por música, e quem primeiro percebeu e incentivou esse talento foi justamente sua mãe. Perry começou a colocá-lo em competições de talento locais, pequenos, da cidade. Foi ela mesma que teve a ideia que mudaria tudo, gravar essas apresentações e postar no YouTube. Na época, uma plataforma ainda relativamente nova. Ela postava os vídeos só para que os familiares distantes do Justin pudessem assistir. Só que o que era para ser algo simples, quase caseiro, acabou tomando uma proporção que ninguém esperava. Os vídeos de Justin cantando começaram a circular e eventualmente chamaram a atenção de um empresário chamado Scooter Braun, hoje um dos nomes mais conhecidos da indústria musical, mas que na época ainda estava construindo sua carreira como agente. Segundo ele mesmo contou depois, encontrou os vídeos meio que por acaso, enquanto pesquisava outra coisa no YouTube. Scooter viu o potencial ali e entrou em contato com a família. Convenceu Perry a deixar o filho, então com 13 anos, e ir até Atlanta, na Geórgia, para gravar alguns demos, e foi Perry quem embarcou com ele nessa aventura. Praticamente um salto de fé para uma mãe que criava o filho sozinha e não tinha recursos de sobra. Inclusive, ela chegou a contar depois que orou bastante antes de tomar essa decisão, torcendo até por sinais de que estava no caminho certo. Uma semana depois de chegar em Atlanta, Justin já estava cantando pessoalmente para Usher. E aqui tem um detalhe curioso, Justin Timberlake também estava interessado em assinar com Justin na época, mas Usher levou a melhor. Uma das teorias é que ter dois artistas chamados Justin, associados ao mesmo projeto, acabaria confundindo o público. E assim foi criada uma parceria entre Scooter Braun e Usher, criada especificamente para tocar a carreira de Justin. Só que faltava uma gravadora de verdade por trás disso, e foi Usher quem correu atrás. Ele foi atrás do presidente da Island Durf Jim, um dos seres mais importantes da indústria musical americana. O presidente gostou do que viu e em outubro de 2008 veio o contrato oficial, a virada de chave que transformava Justin, que gravava vídeo caseiro para a família, em um artista contratado por uma gravadora internacional. Justin e a mãe se mudaram para Atlanta para ele seguir gravando ao lado de Usher e Scooter Braun. O processo de gravação do primeiro projeto não foi rápido nem simples. Um dos produtores que trabalhou no material contou depois que a primeira versão do que se tornaria a música One Time, o sync de estreia de Justin, era bem diferente do resultado final, com uma pegada bem mais caribenha. A faixa só ganhou a cara que conhecemos depois de ser refeita nos estúdios de Atlanta, quando finalmente a voz do Justin entrou na gravação. One Time foi lançado em 2009 e virou disco de platina no Canadá e nos Estados Unidos. Pouco depois veio o primeiro projeto oficial de Justin, o EP My World, lançado em novembro de 2009, com 7 faixas e participação do próprio Usher. Foi o início oficial de uma carreira que, até aquele momento, não passava de vídeos amadores no YouTube. Pense no tamanho dessa virada.
Um garoto de uma cidade pequena, criado por uma mãe solo que contava uma moeda para pagar as contas, de repente estava sendo notado pela indústria musical americana. Não existia nem plano de carreira, não existia estrutura, não existia nem dinheiro sobrando, mas existia talento, existia a persistência de uma mãe que acreditou e existiu sorte. O tipo de sorte que só acontece quando alguém já vinha se preparando, mesmo sem saber, a vida inteira. Esse é o tipo de origem que explica muita coisa sobre quem Jansen se tornaria depois. A relação de gratidão com a mãe, que ele carrega até hoje, a relação mais complicada e reconstruída com o pai, e até esse desconforto genuíno com o dinheiro e a fama que, década depois, ainda aparecem em decisões que ele toma, inclusive nas mais recentes, como veremos nos próximos vídeos desse canal. E é justamente esse contraste entre onde ele veio e onde ele chegou que vai guiar os próximos vídeos desse canal, porque tem muita coisa que aconteceu depois dessa descoberta. A fama repentina, os altos e baixos, o relacionamento com a Hailey, os impérios de moda que ele e ela construíram, e tudo isso a gente vai destrinchar um vídeo de cada vez. Se você quer acompanhar essa jornada completa, já deixa o like e se inscreve, porque o próximo vídeo vai falar sobre exatamente o momento que a vida dele mudou de vez, quando um garoto desconhecido virou, da noite pro dia, um dos nomes mais procurados da música. Te vejo lá.